Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Simple Past Tense, o tempo passado simples. Vamos ver? Então, Simple Past Tense, o tempo passado simples. Obviamente, ele vai servir para expressar ações no passado, né? O nome já diz. Mas nós temos aí uma ressalva, ele vai expressar ações no passado que ocorreram num tempo definido. Nós vamos ver isso nos exemplos, porque ele vai mostrar exatamente quando aconteceu, ok? Então, como eu disse, no Simple Past vai estar marcado o tempo em que a ação aconteceu. Então, nós temos alguns casos aí. O tempo ele pode estar especificado na frase por uma expressão de tempo. Vamos ver aí os exemplos. She left for Italy last night. Ela partiu para a Itália na noite passada. Last night, então, está especificando exatamente quando que foi que ela partiu, ok? I received a letter from my sister a month ago. Eu recebi uma carta da minha irmã há um mês atrás. A month ago está mostrando exatamente quando foi que ela recebeu a carta, um mês atrás, ok? Um outro caso é que eu posso usar um outro tipo de expressão para marcar o tempo. Nesse caso, uma expressão de lugar vai marcar o tempo que aconteceu a ação. Vejam os exemplos. I bought this car in Rio. Eu comprei este carro no Rio, ou seja, a expressão é de lugar, mas ela denota quando foi a ação, quando essa pessoa esteve no Rio de Janeiro, ok? They saw this play in New York. Eles viram esta peça em Nova York. A mesma coisa, é um lugar, né? Mas está marcando o tempo em que essa ação aconteceu. Em New York, quando essa pessoa estava em Nova York, foi que ela assistiu a peça, ok? E nesse outro caso, não há expressão de tempo, mas o tempo está implícito e o falante sabe exatamente quando aconteceu a ação. Então vejamos aí o exemplo. How was Mary's birthday party? Oh, I enjoyed it very much. Então, como foi a festa de Mary, a festa de aniversário de Mary? Tanto o falante quanto o ouvinte sabem quando aconteceu a ação. Oh, I enjoyed it very much. Eu me diverti muito. Então, foi, né, obviamente, durante a festa. Então, os verbos auxiliares que nós vamos usar para o Simple Past são did e didn't. Lembrando que o didn't é a forma abreviada do did not, que nós vamos usar nas formas negativas, ok? Então, agora, como é que nós vamos elaborar frases no Simple Past? Então, vejamos que, primeiro, nós temos lá nas várias listas que nós encontramos por aí de verbos, nós temos o verbo na forma básica, né? E nós temos que passar esse verbo da forma básica para o passado. Aí nós temos dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, a gente passa para o passado acrescentando ed no final da palavra, no final do verbo. Alguns verbos vão receber ed, alguns verbos vão receber só o d e alguns verbos vão receber ied. Aí precisa ver a particularidade de cada um, como ele termina, tá? E para os verbos irregulares, eles não seguem uma regra fixa. Cada um tem a sua particularidade, como fica no passado. Então, nós precisamos memorizar, porque cada um é de uma forma, ok? Vamos ver aí os exemplos. O primeiro exemplo está com um verbo regular, que é o verbo arrive. To arrive significa chegar. Então, lá o exemplo. I arrived at home at 7 o'clock. Eu cheguei em casa às 7 da noite. Arrive, o que aconteceu? Ele só recebeu o D para ficar arrived, ok? O segundo exemplo está com um verbo irregular, que é o verbo to give, dar. Ele fica como? Olha lá o exemplo. He gave a lot of gifts to her. Ele deu muitos presentes para ela. Então, o verbo to give, no passado, fica gave, ok?
Na forma negativa, eu não preciso mexer no verbo. Ele pode ficar na forma básica, porque eu vou usar o verbo auxiliar na forma negativa, que é o did mais o not para negar, né? Ou, se preferir, usar a forma abreviada, que é didn't, ok? Antes do verbo principal. Então, os exemplos que nós temos aí. I didn't read the book. Eu não li o livro. Read fica na forma básica e o didn't antes do verbo principal. I didn't read the book. Eu não li o livro. Poderia ser did not. I did not read the book. She didn't give me the money. Olha lá, o verbo to give fica igual, fica na forma básica e eu coloco didn't antes dele. Então, she didn't give me the money, ela não me deu o dinheiro. Didn't está auxiliando o verbo principal give a ficar no passado. Na forma interrogativa, eu vou colocar o did, que é o verbo auxiliar, no início da frase, antes do sujeito, ok? Então, vai ficar, did you go to the movies yesterday? Você foi ao cinema ontem? Então, did no início da frase, antes do you, que aí no caso é o sujeito, e o go permanece na forma básica também, porque eu tenho um verbo auxiliar para isso, ok? Did he work at that office? Ele trabalhou naquele escritório? Did antes do sujeito, que nesse caso é he, ele, e o work fica na forma básica também, ok? Agora, answers, as respostas, né? Então, usando como base a pergunta do slide anterior, did you go to the movies yesterday? Você foi ao cinema ontem? Então, as respostas curtas, yes, I did, no, I didn't. Então, eu coloco yes ou no, o sujeito e o verbo auxiliar. Se for na afirmativa, did. Se for na negativa, did not ou didn't, ok? E na forma longa, na resposta longa, eu coloco toda a informação que está na pergunta. Yes, I went to the movies yesterday. Na resposta afirmativa longa, eu não tenho verbo auxiliar, eu tenho que mexer no verbo e colocá-lo no passado. Então, fica went nesse caso, tá? Yes, I went to the movies yesterday. No, I didn't go to the movies yesterday. Olha lá, na frase negativa, eu não preciso mexer no verbo e acrescento didn't ou did not, ok? O verbo go fica na forma básica também. E agora, as expressões de tempo que eu vou usar com simple past. Yesterday, ontem. The day before yesterday, antes de ontem. Last night, na noite passada. Last week, semana passada. Last weekend, fim de semana passado. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Last Monday, segunda-feira passada. Lembrando que aí eu posso usar qualquer outro dia da semana. Last Saturday, sábado passado. Last Wednesday, quarta-feira passada, ok? This morning, esta manhã. This afternoon, esta tarde. 5 minutes ago, 5 minutos atrás. 2 hours ago, 2 horas atrás, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês na compreensão do Simple Past. E nós vamos conversando nas próximas aulas online, ok? Bye, see you there!